e a Polícia Civil de Goiás. Então nós vamos a Goiânia com mais informações do caso Elisamar e Fred Silveira ao meu lado. Fred, boa tarde a você. Qual a informação? Boa tarde, meu querido. Olha, a informação, agora há pouco nós acompanhamos aí você falando justamente de toda essa dificuldade, né, de poder fazer a identificação desses corpos pelo estado que eles foram encontrados em Cristalina, aqui no estado de Goiás, os corpos que inclusive essa confirmação saiu agora há pouco, que de fato esses corpos são mesmo de Elisamar da Silva, cabeleireira de 39 anos, e dos filhos de 7, Gabriel da Silva, os filhos gêmeos também de Elisamar, de 6 anos, Rafael e Rafaela Silva. Uma força-tarefa que foi montada aqui em Goiás também para agilizar todo esse trabalho de identificação dos corpos. A gente sabia e tinha, né, toda aquela expectativa que, de fato, esses corpos pertenceriam ali a essa família da cabeleireira que estava desaparecida. Só que essa oficialização, ela é justamente necessária por causa do estado em que esses corpos foram encontrados. Então, não é um trabalho fácil, mas um trabalho que foi feito com maestria pela Polícia Técnico-Científica aqui do nosso estado, que desde o primeiro dia a gente tem acompanhado de perto, tem se empenhado aí bastante para poder dar celeridade a todo esse processo. Eu conversei com o pessoal da superintendência, com os policiais que também estão trabalhando, e eles a todo momento se colocaram no lugar das famílias, dizendo, olha, tudo isso a gente sabe que demora, é um processo lento, mas essa força-tarefa é montada para trazer essa resposta para a sociedade e também principalmente para a família, que nesse instante clama aí por uma resposta. Então essa resposta oficial, ela foi dada hoje aqui pela Polícia Técnico-Científica de Goiás, que trouxe então essa confirmação. O carro pertencia à cabeleireira, mas desde o começo, como nós falamos, eu conversei com eles aqui, eles disseram que todo esse trabalho é mais do que necessário, porque aí sim se tem essa oficialização. Nós falamos desde o início, né, do crime que acabou vitimando 10 pessoas, tinham aí corpos que estavam ainda sem essa identificação, corpos que ainda estão desaparecidos. Quando nós falamos em corpos, é justamente em cima disso que a polícia trabalha. Ontem nós acompanhamos também, através aqui do nosso jornalismo, quando o corpo do Marcos foi encontrado, né, trazendo então mais essa certeza, por causa da agilidade, justamente por causa também da forma com que esse corpo foi encontrado lá no local que foi utilizado pelos criminosos como o cativeiro. Vou aproveitar aqui o Olegário, ele está aqui ao meu lado aqui. Eu vou aproveitar, não estava nem combinado, mas vou chamar aqui rapidinho, nós estamos ao vivo para Brasília, tudo bem? Boa noite, para que a gente possa, inclusive, trazer detalhes de como esse trabalho foi feito. A gente está ao vivo no Cidade Alerta de Brasília para explicar. Eu disse aqui um trabalho que teve aí todo um esforço da Polícia Técnico-Científica de Goiás, com colaboração também das outras polícias de outros estados, para trazer celeridade aí o quanto antes em um caso de repercussão e tão triste como esse, não é isso? Boa noite. Exatamente. Boa noite, Fred. Boa noite a todos. Uma vez que os corpos vieram aqui para o IML de Goiânia, as equipes, tanto da SAFOL, que é a Seção de Antropologia Forense e Odontologia Legal do IML daqui de Goiânia, quanto a seção, o Laboratório de Biologia Forense, Biologia e DNA Forense, já se dispuseram a trabalhar no caso, né? A SAFOL começou ali a fazer a identificação, foi feita também a coleta de DNA, encaminhado para o nosso laboratório, e aí pôde-se então chegar na identificação desses corpos. Olegário, qual que é a maior dificuldade numa situação como essa? Porque os corpos estavam bastante danificados em virtude da carbonização, por isso há toda uma dificuldade, um trabalho específico que é feito para que essa identificação seja oficializada. Então, eu até trouxe, Fred, desculpa aqui a mudança, mas acho que é interessante até você entrevistar o próprio Fernando Piccoli e a Larissa, que são os peritos. Fernando Piccoli, que é do laboratório da Seção de Antropologia Forense e Odontologia Legal, e a Larissa, que é do Laboratório de DNA Forense, que eles podem explicar assim de uma maneira bem técnica e bem didática também como que foi feito esse procedimento de identificação desses corpos. Okay, eu agradeço o Olegário, superintendente aqui da Polícia Técnico-Científica, o Fernando aqui comigo. Pode ficar aqui, Larissa. Estamos ao vivo para Brasília, a gente vai falar justamente sobre isso, né? Eu queria começar com você, Fernando, explicando para o nosso telespectador qual que é a maior dificuldade num caso como esse. A gente sabe que tem a pressão, né, da própria opinião pública, da família, que quer uma resposta, mas a gente também sabe que do outro lado há toda uma dificuldade pelo estado em que esses corpos foram encontrados, né? Isso, boa noite.
Boa noite a todos. Exatamente. Uma das questões que dificulta muito e até demanda mais tempo para todos os procedimentos técnicos é a questão do estado de conservação dos corpos. Então, são corpos que estavam em estado de carbonização avançado, sobretudo porque dentre as vítimas haviam crianças, e as crianças elas tendem a carbonizar mais rápido, por ser um tecido mais frágil. Então, esse foi o primeiro aspecto que foi desafiador. Então, tendo em vista a impossibilidade de fazer a identificação por impressão papilar, então nós, seguindo um protocolo da Interpol, nós seguimos na tentativa de fazer por meio da odontologia legal ou antropologia forense, mas buscando a celeridade do caso e tendo em vista que a gente não tinha perspectiva de que os familiares trouxessem documentos que pudessem facilitar essa identificação. Nós já coletamos material, os médicos legistas no momento da necrópsia já coletaram material genético e esse material foi imediatamente encaminhado para o laboratório de DNA e de biologia e DNA forense. Vou falar com a Larissa aqui também. Larissa, é um caso de repercussão, né, nacional, a gente tem acompanhado tudo isso. Agora, a gente fala de crianças, né? É um trabalho que é feito com vocês com muita maestria. Vejo que você é casada, possivelmente mãe também. Então, assim, é um trabalho que vocês pensam, além do profissional, também na família que está do outro lado esperando a resposta. Sim, com certeza. A gente pensa, é um caso de comoção, é um caso que envolve sentimento, né? São 3 crianças, são pessoas da mesma família. A identificação por DNA, no caso dessa, quando a gente tem várias pessoas com o mesmo vínculo familiar também, dificulta um pouco pra gente, né? É algo que trouxe uma limitação na hora que a gente pôde, por exemplo, diferenciar os 2 meninos, né? Porque são 2 meninos do sexo masculino ali, 2 crianças do sexo masculino. E nisso o DNA não consegue fazer essa individualização, porque eles são filhos de mesmo pai e mãe. E aí, nesse caso, para a individualização desses 2 meninos, a gente contou com o apoio da antropologia forense, que aí, através da dentição, pôde fazer essa individualização desses 2 meninos, né? A equipe de Lusiânia foi extremamente competente, extremamente eficaz na hora da coleta das amostras dos familiares da Elisamar, que trouxe de prontidão aqui pra gente, e aí a gente pôde fazer então esse confronto entre as amostras dos familiares de Elisamar, identificando em primeiro momento a Elisamar, e aí a partir dela, do perfil genético dela, a gente poder fazer a identificação das 3 crianças. Deixa eu falar aqui o Henrique. Henrique, pois não? Nós estamos te ouvindo, se quiser perguntar, fique à vontade, eu repasso aqui para ela. Pois não, muito obrigado. Ô Fred, é apenas para saber se teve algum outro tipo de violência nesses corpos, né? Se foi possível a perícia identificar, sabe, Fred? Porque no depoimento falou-se no possível sufocamento dessas crianças, quer dizer, é possível que nessa perícia identifique-se que as crianças, por exemplo, morreram antes e depois foram carbonizadas, ou mesmo o que aconteceu com a mãe, teve algum tiro, a mãe levou algum tiro, enfim, algum outro tipo de violência. Exatamente, eu repasso a sua pergunta. O Henrique está perguntando se é possível, com esse trabalho da perícia, ter ali uma noção de que essas pessoas sofreram algum tipo de violência antes da carbonização. Até porque durante os depoimentos a gente percebe que os suspeitos eles chegam a alegar que houve ali o esganamento, o enforcamento. A perícia consegue chegar a esse resultado final sabendo a causa-morte, se sofreram algum tipo de agressão antes? Então, esse é um trabalho que é feito pela equipe ali da medicina legal junto com a perícia de local em Lusiânia, né? Né? Então, provavelmente mais laudos vão sair ainda, outros exames complementares, com o objetivo de identificar esses pontos que ainda estão em aberto. Exatamente. Olha, Henrique, só para a gente entender melhor, esse resultado que nós estamos trazendo hoje aqui da equipe é o resultado da confirmação da identidade dessas pessoas. Como ela disse, outros laudos ainda vão sair. Por que esse laudo, ele inicialmente é o mais rápido que sai? Justamente por causa dessa ansiedade da família e da sociedade por ter a certeza de quem eram esses corpos encontrados dentro do carro carbonizado em Lusiânia, aqui em Goiás. Então, toda essa celeridade, ela é justamente para isso, trazer um conforto e uma resposta para a sociedade. Agora, claro que o trabalho não para aqui, esse trabalho ele tem continuidade, mais laudos devem ser emitidos já nos próximos dias
trazendo detalhadamente o que aconteceu com cada uma dessas vítimas. Como eu disse, é um trabalho que conta com toda a Polícia Técnico-Científica de Goiás, do Distrito Federal. Nós falamos também da equipe de Lusiânia, que vem trabalhando, trazendo toda essa parceria para dar agilidade em tudo isso. Então a gente vai continuar acompanhando, trazendo esses laudos conclusivos que podem de fato trazer e dizer o que aconteceu com cada uma dessas vítimas que foram encontradas dentro desse carro. Henrique? Fred, um abraço a você. Muito obrigado pela gentileza de nos atender ao vivaço aqui no Cidade Alerta. Agradeça também à Polícia Civil, seus peritos, Polícia Civil de Goiás.